Hoje eu vou ensinar para vocês como usar a planilha do empreendedor. Vou começar bem do começo. Esse é o arquivo que você recebe da planilha. Aqui você tem as duas opções com a cor marrom ou a verde. Quando você clica, ele abre essa tela. Aqui você faz uma cópia do arquivo e ele já abre a planilha. É muito importante que você tenha memória no seu Google Drive, porque ela precisa ser usada direto no seu Drive. Esse é o menu inicial da planilha. Aqui você consegue preencher os seus produtos. Tudo isso é ajustável, tá? Você substitui pelo nome dos seus produtos. As formas de pagamento, você também consegue alterar os canais de venda. Aqui eu já vou colocar alguns produtos para a gente ir utilizando a planilha juntos. E nas formas de pagamento, vou incluir também fiado. Aqui você consegue acessar direto a uma guia específica da planilha. Ele já abre a guia agosto, mas vamos ver uma por uma. A gente também tem a guia de clientes. Aqui você consegue cadastrar todos os clientes da sua loja. Vou colocar também alguns clientes para a gente já ir seguindo. Pronto. Essas duas colunas em amarelo são automáticas, então aqui você não preenche nada. Conforme você for registrando as vendas, ele já vai alterando isso. Aqui a gente tem a guia de estoque. Você tem a tabela de precificação, tem o estoque e tem as reposições. Já vou colocar os produtos que a gente cadastrou. Lembrando, essa tabela só permite você adicionar os produtos que você já cadastrou no menu. Se você tentar colocar algum produto que não está cadastrado, ele vai aparecer uma mensagem de erro. Ó, ele aparece essa mensagem. Então, você tem que cadastrar primeiro no menu e depois trazer para cá. Como a gente preenche o estoque? Primeiro, você vai precificar o seu produto para você saber todos esses valores. Vou aqui fazer uma precificação hipotética, tá? O vestido. O custo de aquisição, ele foi de R$ 30. Esse é o valor que eu pago ao fornecedor. Aqui é a embalagem. Esse é o valor que eu tenho com uma embalagem para entregar esse vestido. Uma sacola, os cards, impostos, eu não vou considerar para esse produto. Entrega, eu vou considerar a entrega de R$ 4. Por quê? Porque o fornecedor desse produto é de outra cidade, então eu tenho um custo com frete para esse produto chegar até mim. E o custo unitário ficou de R$ 4, porque eu peço vários produtos no mesmo pedido. A taxa de maquineta ficou uma taxa de 4%. Por quê? Porque deve ser a taxa que você mais usa na sua loja. Para esse caso, ficou 4%. Mas se a sua taxa é outra, você aplica na sua realidade. Aqui, da mesma forma, despesas fixas. Todas as despesas mensais que você tem, você vai dividir pela média de venda dos seus produtos. Por exemplo, você tem uma despesa mensal de R$ 2.000, mas você vende 500 produtos. Você vai dividir esse valor total e vai ter o custo unitário. Nesse caso, ele fica R$ 4 de despesas fixas. E aqui o MEI. O boleto do MEI é de R$ 86, então a gente dividindo os 86 por 500 vendas, fica em torno de 17 centavos. Pronto. Esse é o custo total que eu tenho com esse produto. E agora eu vou preencher a tabela. Aqui o custo de aquisição, o custo total, que ficou de 42, e o preço de venda. Aqui eu vou colocar uma margem de 50%. Lembrando que a margem não é fixa, você coloca a margem que o seu produto permite. Agora o preço de venda e o valor que eu recebo para vendas no cartão. Pronto, automaticamente ela já me mostra o lucro por item. Vou colocar a quantidade inicial desses produtos e ele já me mostra o valor em estoque. Essas colunas em amarelo, elas também preenchem automaticamente, tá? Aqui, reposições. Quando você trouxer uma reposição desse produto, você preenche aqui. Vou colocar mais 3 produtos. Automaticamente, ele já muda
a quantidade real que a gente tem em estoque. Você cadastrou o produto, ele já aparece assim. Agora a gente vai para a guia de vendas. Vamos fazer uma venda desse produto que a gente precificou. Aqui eu coloquei 3 vendas desse vestido. Quando a gente volta para o estoque, a gente vê que a quantidade real desse produto já alterou, não está mais 6, agora só tem 3 peças. Sempre que a quantidade dos seus produtos estiver entre 3 e 0, ele vai ficar em vermelho como sinal de alerta para você repor esse produto. Voltando para a guia de vendas. Eu coloquei 3 vendas desse vestido, mas uma delas foi fiado. Então, para essa venda, você tem que ter mais uma atenção, porque você também preenche ela nessa tabela de fiados. Por que você precisa fazer isso? Porque essa tabela inicial de vendas, ela entende lá no estoque que esse produto precisa ser retirado de estoque, mas na guia de fiados, você precisa preencher para ela conseguir entender que esse produto não foi pago. Então, ele não vai considerar como uma receita do seu caixa. Se você vê as receitas líquidas, não está igual às vendas, porque ela já entendeu que uma dessas vendas foi fiado. Então, é muito importante que, se você vender algo no fiado, você preencha as duas tabelas, a de vendas e a de fiado. Vamos colocar aqui que você também teve uma despesa com embalagem. Você precisou repor e gastou R$ 50. Aqui o seu caixa já muda novamente, porque você teve uma despesa. Então, as suas receitas líquidas é sempre o que você tem em caixa, tirando as suas despesas e as suas vendas fiados. Aqui você também coloca a sua meta de vendas. Vou colocar uma meta de R$ 3.000. Ele já me mostra quanto eu atingi da meta. Aqui você consegue colocar um Prolabore. Vou colocar de 15%. Ele sempre se baseia na sua receita líquida. Conforme você for vendendo, ele vai alterando esse valor de Prolabore, tá? Aqui você consegue ver também um top 3 de vendas. Como a gente só registrou um produto, ele só aparece ele e a quantidade vendida. Mas quando você tiver mais produtos vendidos, ele vai atualizando essa tabelinha. Você também tem o ticket médio de vendas, ele mostra qual o valor do seu ticket médio por pedido e ele também mostra o seu lucro mensal. O lucro mensal já é desconsiderando as receitas líquidas menos o Prolabore. Ele lhe dá o seu lucro mensal. Todas as vendas você vai registrando dessa forma. Aqui na tabela de cliente, como a gente já registrou vendas, ele já mudou o ranking, ele já mostra quantos pedidos esse cliente fez, o ranking dele em estrelinhas para ficar bem intuitivo. E aqui a gente tem o acompanhamento anual. Nessa dash, você consegue ver toda a trajetória do seu financeiro. Como a gente só inseriu um mês, você consegue ver a sua meta, quanto eu já faturei, se eu atingi a meta. E aqui tem uma visão geral de vendas, custos, receitas. Também tem a visão geral e anual do faturamento, faturamento líquido, custos anuais. E também tem uma visão 360 do produto. Por exemplo, o vestido lua, ele já mostra que a gente vendeu 3 produtos, que a gente já faturou R$ 190, quantas peças eu tenho em estoque. Aqui ele também mostra quantas peças eu vendi ao longo dos meses. Como a gente só tem o registro de um mês, ele só tem 3 vendas. E você também consegue ter essa visão em gráfico. Aqui você também consegue ver quais canais de vendas você tem mais demanda. Filtrando apenas o Instagram, a gente já mostra que tem 2 vendas no Instagram. No WhatsApp, ele já mostra que tem uma venda e assim você vai montando todo o histórico. Além disso, você também tem a guia de fiados. Vou colocar um valor aqui aleatório. Você vendeu em janeiro, mas em fevereiro o cliente não pagou. Automaticamente, quando ele passa da data atual, ele já entende que virou o dia daquele fiado e ele já fica em vermelho para sinalizar para você. Estava pendente R$ 60. Aqui ele já mostra que está pendente. Quando você seleciona, ele já mostra que você recebeu e como está essa meta. Se você tivesse mais alguma,
Se você tivesse mais algum valor pendente, ele já vai atualizando o gráfico conforme os fiados que você tem. A partir disso, você consegue usar a planilha de forma super intuitiva. No mais, você vai sempre preencher as vendas, porque boa parte das análises são feitas automaticamente. Você vai precificar os seus produtos, vai conseguir registrar as vendas e ter uma visão geral do seu financeiro a partir disso.